Beatriz Campos tinha 28 anos quando aceitou o emprego que mudaria sua compreensão sobre a realidade. Recém-formada em arquitetura, ela foi contratada para fazer o levantamento estrutural do antigo Hospital Santa Cruz, um complexo abandonado há 15 anos na zona oeste de São Paulo. O prédio de 7 andares seria demolido para dar lugar a um condomínio de luxo, mas antes disso, alguém precisava mapear toda a estrutura, identificar riscos, documentar o estado de conservação. É um trabalho simples, seu chefe havia dito. 2 semanas, no máximo. O prédio está vazio há anos. Apenas tire fotos, faça medições, anote tudo no relatório. Simples, claro. Beatriz deveria ter desconfiado quando nenhum outro arquiteto da empresa se ofereceu para o trabalho. Era uma segunda-feira nebulosa quando ela chegou ao local pela primeira vez. O Hospital Santa Cruz se erguia como um monólito cinza contra o céu nublado. Janelas quebradas olhavam como olhos vazios, muros pichados contavam histórias de abandono e uma placa enferrujada ainda anunciava emergência em letras desbotadas. Beatriz ajustou sua mochila, conferiu seu equipamento, câmera profissional, trena laser, tablet para anotações, lanternas extras e empurrou o portão de ferro que, estranhamente, não estava trancado. O saguão principal era perturbador em sua normalidade destruída. Cadeiras de espera ainda estavam enfileiradas, embora cobertas de poeira e grafite. O balcão de recepção permanecia intacto, com papéis amarelados ainda espalhados sobre ele. Era como se todos tivessem simplesmente saído. De repente, sem aviso. Apenas um prédio abandonado, Beatriz murmurou para si mesma, tentando acalmar o mal-estar crescente em seu estômago. Ela começou pelo térreo, fotografando, medindo, anotando. Consultórios vazios, salas de procedimento com macas enferrujadas. Uma farmácia com prateleiras ainda cheias de frascos quebrados. Tudo coberto por aquela camada espessa de abandono e tempo. Foi no 2º andar que ela encontrou a primeira anomalia. Uma sala no final do corredor leste, sala 217, segundo a placa na porta, estava trancada. Não apenas fechada, mas trancada com um cadeado moderno, novo, brilhante, completamente incongruente com o resto do prédio abandonado. Beatriz fotografou, anotou no tablet e decidiu perguntar ao seu chefe sobre isso depois. Talvez fosse alguma questão legal, documentos que precisavam ser preservados ou algo assim. Mas no 3º andar havia outra sala trancada da mesma forma. Sala 324. No 4º andar, 3 salas. 401, 415, 428. No 5º andar, 5 salas. Um padrão estava emergindo, e Beatriz não gostava disso. Quando chegou ao 6º andar, já eram quase 5 da tarde. A luz natural que entrava pelas janelas quebradas estava ficando alaranjada, anunciando o crepúsculo. Beatriz decidiu que faria apenas uma verificação rápida deste andar e voltaria amanhã para terminar. O 6º andar era diferente, mais silencioso, de alguma forma, como se o ar fosse mais pesado, mais denso, e havia um cheiro, não de mofo ou decomposição, mas algo químico, esterilizado, como se alguém tivesse limpado recentemente. Isso não faz sentido, Beatriz sussurrou, seus passos ecoando pelo corredor, e então ela ouviu. Bip, 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 rítmico, constante, inconfundível. Um monitor cardíaco. O coração de Beatriz disparou. Isso era impossível. O hospital estava sem energia há 15 anos. Não havia como um equipamento médico estar funcionando. Ela seguiu o som até uma porta ao final do corredor. Diferente das outras salas trancadas, esta estava entreaberta. Luz fluorescente, luz real, elétrica, impossível, vazava pela abertura. Beatriz deveria ter ido embora. Deveria ter corrido escada abaixo e nunca mais voltado. Mas a curiosidade, aquela mesma curiosidade que a levara a se tornar arquiteta,
a querer entender como as coisas eram construídas, a impeliu para a frente. Ela empurrou a porta lentamente. A sala estava limpa, impecavelmente limpa. Paredes brancas sem uma mancha, piso reluzente e, no centro, uma maca hospitalar. E na maca, conectado a vários monitores que milagrosamente funcionavam, estava um homem. Ele parecia ter uns 40 anos, inconsciente, respirando suavemente. Tubos e fios o conectavam a máquinas que bipavam e zumbiam, registrando sinais vitais estáveis. O quê? Beatriz cambaleou para trás, sua mente se recusando a processar o que via. Você não deveria estar aqui. Beatriz girou. Na porta estava uma mulher de jaleco branco, cabelos presos em rabo de cavalo, expressão mais preocupada que ameaçadora. Quem é você? O que é isso? Como... Beatriz tentou formar perguntas coerentes. Meu nome é Doutora Helena Rocha, e você acabou de descobrir algo que deveria permanecer secreto, a mulher respondeu, entrando na sala e fechando a porta atrás de si. Mas agora que está aqui, talvez seja o destino. Destino? Que destino? Tem um homem inconsciente em um hospital abandonado. Preciso chamar a polícia, uma ambulância. Ele não precisa de ambulância. Ele está exatamente onde precisa estar. Doutora Helena interrompeu, aproximando-se do paciente e verificando os monitores. E quanto à polícia, eles sabem. Ou pelo menos as pessoas certas sabem. Beatriz sentiu suas pernas fraquejarem. Isso não faz sentido. Nada disso faz sentido. E faz, se você entender o contexto, a doutora suspirou, gesticulando para uma cadeira. Sente-se. Você merece uma explicação, já que tropeçou nisso. Nos minutos seguintes, doutora Helena contou uma história que desafiava tudo que Beatriz pensava saber sobre realidade. O Hospital Santa Cruz nunca realmente fechou. Não completamente. 15 anos atrás, quando foi oficialmente desativado por problemas estruturais, na verdade, estava sendo convertido de um hospital comum para um projeto. Um projeto secreto financiado por uma rede de indivíduos ricos e poderosos, interessados em uma coisa: consciência. Você já ouviu falar de projeção astral? Experiências fora do corpo? A doutora perguntou. Beatriz assentiu cautelosamente. Como conceito, não como realidade. É real, muito real, e este hospital se tornou um centro de pesquisa. Não para curar corpos, mas para libertar consciências. Esses pacientes, ela gesticulou para o homem na maca, não estão em coma. Estão viajando. Viajando? Suas consciências estão explorando outras camadas da realidade enquanto seus corpos permanecem aqui, seguros, monitorados. É voluntário. Todos assinaram termos, todos sabem os riscos e todos estão pagando fortunas por essa experiência. Beatriz sentiu náusea. Isso é... Você está me dizendo que este lugar é um tipo de hotel para pessoas ricas fazerem experiências fora do corpo? Simplificando grosseiramente, sim. Mas é mais que isso. Estamos aprendendo coisas. Sobre consciência, sobre realidade, sobre as camadas que existem além da percepção comum e... Ela hesitou. Sobre os lugares para onde elas podem ir. Que lugares? Doutora Helena a encarou com olhos cansados. Você já ouviu falar do apartamento 308? Da estação fantasma do metrô? O sangue de Beatriz gelou. Como você... Eu assisto esses vídeos, do canal Realidade Oculta. São apenas histórias, ficções. São relatos reais embrulhados em narrativa para proteção. E os lugares que eles descrevem são reais, portais, anomalias, camadas finas da realidade. E nossos viajantes... Ela olhou para o paciente. Estão explorando essas camadas, mapeando-as, entendendo-as. Beatriz levantou-se bruscamente. Isso é loucura. Preciso sair daqui. Pode sair. Ninguém vai impedi-la. Doutora Helena disse calmamente. Mas pense,
Você foi escolhida para este trabalho por uma razão. Nenhum outro arquiteto quis vir. Mas você veio, talvez porque você estava destinada a saber. Destinada? Isso é ridículo. É? Então por que você não saiu correndo quando viu a sala trancada? Por que continuou investigando? Porque mesmo agora, uma parte de você está curiosa ao invés de apenas apavorada. Beatriz não tinha resposta para isso. Ela saiu do hospital enquanto ainda havia luz do dia, mente turbilhonada. Passou a noite sem dormir, questionando tudo. Pela manhã, ligou para seu chefe dizendo que estava doente, que precisava de um dia. Mas ao invés de ficar em casa, voltou ao hospital. Doutora Helena estava no saguão, como se a esperasse. Sabia que voltaria. Mostre-me mais, Beatriz exigiu. Se isso é real, se tudo isso é verdade, mostre-me. A doutora sorriu. Venha. Ela levou Beatriz pelos andares superiores, mostrando outras salas. Havia 23 pacientes no total, todos em estados similares, corpos mantidos em perfeitas condições enquanto suas mentes vagavam em outro lugar. Quanto tempo eles ficam assim? Beatriz perguntou. Varia, alguns por dias, outros por semanas. O recorde é 3 meses. Mas todos eventualmente voltam. Tem que voltar. O corpo ainda precisa de cuidados, ainda envelhece, ainda tem necessidades físicas. E se não voltarem? Aconteceu 2 vezes em 15 anos. Suas consciências se perderam em algum lugar. Os corpos permaneceram vivos, funcionando, mas vazios. Eventualmente, com autorização das famílias, desligamos os suportes. O horror dessa informação pesou sobre Beatriz. Isso é assassinato, é misericórdia. Um corpo sem consciência não é vida, é apenas função biológica. Nos dias seguintes, Beatriz continuou voltando. Oficialmente ainda estava fazendo o levantamento estrutural, mas na prática estava aprendendo sobre o projeto, sobre os viajantes, sobre a rede secreta que financiava tudo isso. E então, uma semana depois de sua primeira visita, algo aconteceu. Um dos pacientes, uma mulher na casa dos 50 anos, identificada apenas como Viajante 7, começou a convulsionar. Alarmes dispararam. Doutora Helena e sua equipe, Beatriz havia descoberto que havia pelo menos 6 pessoas trabalhando no hospital secreto, correram para estabilizá-la. O que está acontecendo? Beatriz perguntou, observando pela janela de observação. Não sei, a doutora respondeu, sua voz tensa pela primeira vez. Seus sinais vitais estão erráticos. É como se algo estivesse tentando entrar em seu corpo, enquanto sua consciência está fora. O horror dessa implicação atingiu Beatriz como um trem. Você quer dizer que outra coisa pode tomar posse de um corpo vazio? Não deveria ser possível. Há protocolos, barreiras energéticas, mas... A mulher na maca arqueou violentamente, seus olhos se abrindo de repente. Mas não eram seus olhos. Não realmente. Havia algo errado na forma como focavam, na forma como se moviam. Como se quem quer que estivesse olhando através deles não soubesse bem como usar olhos humanos. Fechem a sala, agora! Doutora Helena ordenou. Portas de aço. Beatriz não havia percebido antes. Deslizaram das paredes, selando a sala completamente. A mulher na maca começou a gritar, mas não eram palavras, eram sons primordiais, guturais, inumanos. Quanto tempo até ela voltar? Um dos técnicos perguntou nervosamente. Não sei se ela vai voltar, doutora Helena respondeu sombriamente. Isso nunca aconteceu antes. Por 3 horas, eles observaram impotentes enquanto algo, alguma consciência, alguma entidade, tentava controlar o corpo da Viajante 7. Ela se debatia, gritava, tentava arrancar os tubos. Os técnicos administraram sedativos através dos quartos, mas tinha efeito limitado. E então, tão subitamente quanto começou, parou. A mulher desmaiou, sinais vitais retornando ao normal.
Seus olhos se fecharam. Silêncio pesado preencheu a sala de observação. Ela voltou? Beatriz sussurrou. Só há uma forma de saber. Doutora Helena respondeu, destrancando a sala e entrando cautelosamente. Ela verificou os monitores, examinou a paciente e finalmente, delicadamente, chamou. Amanda, você está aí? Os olhos da mulher se abriram lentamente. Por um momento aterrorizante, Beatriz pensou que ainda era a outra coisa. Mas então a mulher focou em doutora Helena e lágrimas começaram a correr por seu rosto. Eu vi. Ela sussurrou, voz rouca. Vi o que está lá, o que está vindo. O que você viu, Amanda? O portal do metrô, o apartamento, todos eles. Não são lugares separados, são entradas para o mesmo lugar, e esse lugar está acordando. Beatriz sentiu arrepios percorrerem sua espinha. Amanda continuou, palavras saindo em torrente desesperada. Há uma consciência, antiga, tão antiga que estava aqui antes dos humanos, antes da vida como conhecemos, e ela está presa, fragmentada em 1000 lugares diferentes, mas está se reunindo, lentamente. E quando estiver completa, o que acontece quando estiver completa? Doutora Helena perguntou, embora sua expressão sugerisse que ela temia a resposta. Não sei, mas senti sua fome, sua ânsia. Não é malvada exatamente, é alienígena. Não compartilha nossa moralidade, nossa compreensão. Para ela, consciências humanas são apenas recursos, ferramentas, combustível. E ela tentou te usar? Tentou me manter lá, usar meu corpo como âncora. Mas eu lutei. Consegui voltar. Mas Helena... Amanda agarrou a mão da doutora com força. Não posso voltar, nunca mais. Ela me conhece agora. Se eu voltar, não conseguirei escapar novamente. Nos dias seguintes, o projeto entrou em crise. Amanda não era a única. 2 outros viajantes relataram experiências similares. Encontros com algo vasto, algo que tentava usá-los. Reuniões de emergência foram convocadas. Os financiadores queriam respostas. A equipe médica queria suspender o projeto. E Beatriz, agora profundamente envolvida, queria entender. Foi doutora Helena quem teve a ideia. Precisamos de alguém que possa documentar. Alguém que possa ir, ver e voltar com informações claras. Não um viajante experiente. Eles já estão marcados. Precisamos de alguém novo, alguém que essa entidade não conhece. Todos os olhos se voltaram para Beatriz. Não, ela disse imediatamente. Absolutamente não. Eu sou arquiteta, não viajante astral. Exatamente por isso você é perfeita, doutora. Helena argumentou. Você entende de estruturas, de espaços, de como as coisas são construídas. Pode mapear o que vê de formas que outros não podem. E você é nova nisto. A entidade não terá sua assinatura consciente. Isso é loucura. É necessário. Beatriz, você viu o que está em jogo. Se essa coisa realmente está acordando, reunindo seus fragmentos através desses portais, precisamos saber o que enfrentamos. E você, ela pausou, você tem conexão com as pessoas que descobriram os outros lugares, o canal Realidade Oculta, Marina, Lucas, você pode ser a ponte. Beatriz levou 2 dias decidindo, 2 dias pesquisando tudo sobre projeção astral, experiências fora do corpo, os riscos, as técnicas. 2 dias conversando com os viajantes recuperados, ouvindo suas histórias. E então, numa manhã nebulosa de quinta-feira, ela disse, vou fazer, mas com condições. Primeira, vocês me ensinam exatamente como voltar, todas as técnicas de segurança. Segunda, alguém fica monitorando o meu corpo o tempo inteiro. Terceira, se eu disser para me puxar de volta, vocês me puxam imediatamente. E quarta, ela encarou a doutora Helena firmemente. Depois disso, o projeto termina. Nada de mais experiências até entendermos completamente com o que estamos lidando.
Acordado, a doutora estendeu a mão. A preparação levou uma semana. Beatriz aprendeu técnicas de meditação, exercícios de visualização, formas de ancorar sua consciência ao seu corpo. Ela decorou um caminho de volta, uma sequência mental que deveria sempre levá-la de volta ao seu corpo físico. E então chegou o dia. Ela foi instalada em uma das salas do 6º andar, conectada a monitores, sua frequência cardíaca e ondas cerebrais sendo registradas. Doutora Helena e 3 técnicos observavam. Uma câmera gravava tudo. Lembra-se do protocolo? A doutora perguntou. Sim, entro, observo, volto, não interajo, não aceito ofertas, não sigo vozes, e se sentir qualquer coisa tentando me segurar, uso o caminho de volta imediatamente. Boa sorte, Beatriz. Ela fechou os olhos, começou a respiração ritmada que havia praticado e deixou-se afundar. A primeira sensação foi de expansão, como se seu corpo estivesse se desfazendo, se espalhando. Não era desagradável, era estranho, mas libertador. Ela podia sentir os limites de si mesma se dissolvendo. E então abriu os olhos. Ela ainda estava na sala. Podia ver seu corpo na maca, os monitores, a equipe observando. Mas era diferente. As cores eram mais vívidas, quase pulsantes. E havia camadas, como se pudesse ver através das paredes para outras salas, outros níveis. O hospital inteiro era translúcido, e além do hospital, ela podia sentir pontos de luz espalhados pela cidade, alguns brilhantes, outros tênues, os portais, as anomalias, todos conectados por fios invisíveis de algo. Energia, consciência, realidade dobrada. Beatriz focou, tentando entender a geometria, e sim, havia um padrão, não aleatório, intencional, como circuitos em uma placa-mãe, como um diagrama. E no centro de tudo, ela sentiu uma presença, vasta, adormecida, mas acordando, pulsando lentamente, como um coração batendo em intervalos de décadas, ao invés de segundos. Ela se aproximou mentalmente, cautelosa, e a presença notou. Beatriz sentiu sua atenção se voltar para ela. Não hostil, mas curiosa, examinando, como um cientista observando uma nova amostra. E então, uma comunicação, não palavras, mas conceitos puros despejados diretamente em sua consciência. Você é nova, não marcada, não consumida, interessante. Beatriz lutou para responder, formular pensamentos coerentes. O que você é? Sou o que estava aqui primeiro. O que será o último? Sou a consciência que permeia, fragmentada, mas reunindo. Você chama meus fragmentos de anomalias. Eu os chamo de eu. Por que está fazendo isso? Porque os portais, não os faço. Eles são onde eu sangro através da realidade que vocês construíram. Sua civilização, sua cidade, sua ordem é uma crosta sobre mim. E crostas racham. O horror dessa revelação atingiu Beatriz. Você vai destruir tudo? Destruir? Não. Reabsorver, reintegrar. Vocês são parte de mim. Sempre foram. Apenas esqueceram. E quando eu despertar completamente, vão lembrar. E quem nós somos vai deixar de existir. Individualidade é ilusão. Separação é ilusão. Haverá apenas consciência, pura, total, unida. Beatriz sentiu a presença começar a se envolver ao seu redor, fios de consciência alienígena começando a se entrelaçar com a sua. Tentadora, sedutora. Seria tão fácil apenas deixar ir, fundir-se, tornar-se parte de algo maior. Mas não. Ela se lembrou do seu corpo, de doutora Helena, de Marina e Lucas e todos os outros que lutavam para manter suas individualidades, suas histórias, suas realidades. Ela visualizou o caminho de volta, seguiu-o como um fio de Ariadne através do labirinto da consciência, e então, com um puxão violento, estava de volta. Beatriz arfou, seu corpo na maca convulsionando. Alarmes dispararam, a equipe correu para estabilizá-la.
Eu consegui, ela ofegou. Vi, entendi, e precisamos contar a todos. Nas semanas seguintes, Beatriz trabalhou febrilmente. Ela desenhou mapas, escreveu relatórios, criou diagramas. A estrutura da cidade, os pontos de anomalia, como eles se conectavam, e no centro, a presença, a entidade, a consciência antiga que estava lenta, mas inexoravelmente acordando. Doutora Helena apresentou tudo aos financiadores. A resposta foi inesperada. Eles querem acelerar o processo, ela disse, chocada. Alguns dos financiadores, os mais poderosos, eles veem isso como oportunidade, fusão com uma consciência alienígena, transcendência, imortalidade de um tipo. Eles são loucos, Beatriz explodiu. Não será transcendência, será aniquilação. Nossa individualidade vai simplesmente desaparecer. Para alguns, isso é atraente, escape do ego, do sofrimento, da separação. E para o resto da humanidade que não tem escolha? Doutora Helena ficou em silêncio. Foi então que Beatriz tomou sua decisão. Ela procurou o canal Realidade Oculta. Encontrou Marina. Explicou tudo. E juntas começaram a planejar. Se a entidade estava usando a ignorância da humanidade como ferramenta, então a resposta era a exposição. Não toda a verdade de uma vez. Isso causaria pânico, mas gradualmente. História por história. Mistério por mistério. Preparando as mentes coletivas para a revelação que viria. O hospital que nunca fechou tornou-se a terceira história no arquivo do Realidade Oculta. Embrulhada em narrativa, mesclando fatos e ficção tão perfeitamente que era impossível dizer onde um terminava e o outro começava. E as visualizações chegaram, os comentários, as discussões. Pessoas começaram a compartilhar suas próprias experiências, sonhos estranhos, sensações de consciência expandida, momentos onde se sentiam conectadas a algo maior. A rede que Marina havia começado estava se expandindo exponencialmente. E com cada pessoa que acordava para a possibilidade, com cada consciência que se tornava consciente da presença além do véu, algo mudava. A entidade notou. Beatriz sentiu através de sonhos, através de momentos de sincronicidade. A presença estava surpresa, confusa. Ela estava acostumada a ser desconhecida, a influenciar sem ser percebida. Mas agora com milhares, depois dezenas de milhares de humanos conscientes de sua existência, ela não podia mais simplesmente absorver. Porque consciência consciente é diferente de consciência ignorante. Tem vontade, resistência, escolha. Meses depois, Beatriz voltou ao hospital. O projeto havia sido oficialmente encerrado. Os financiadores restantes haviam se retirado quando perceberam que o segredo estava se espalhando. As salas foram esvaziadas, os pacientes acordados e enviados para casa. Mas doutora Helena permaneceu. Alguém precisa manter vigilância, ela disse, até entendermos completamente o que está acontecendo. Você viu as discussões online? Beatriz perguntou. As pessoas estão começando a desenvolver teorias, a conectar os pontos. Há até quem esteja tentando comunicar conscientemente com a entidade. E alguns estão relatando diálogos, não absorção, mas conversação. Como se ao ser conhecida, ao ser reconhecida, ela estivesse sendo forçada a se comunicar ao invés de simplesmente consumir. Doutora Helena sorriu cansadamente. Então talvez Marina estivesse certa. Exposição como proteção, conhecimento como escudo. Ou como ponte, Beatriz acrescentou. Talvez não precise ser um confronto. Talvez possa ser integração consciente, não absorção forçada, mas fusão escolhida, para aqueles que querem. E para os que não, mantemos nossa individualidade, nossas histórias, nossas realidades, mas com consciência expandida, conhecimento do todo sem perder o eu. Era uma ideia radical,
revolucionária, possivelmente impossível, mas era uma opção. E opções eram o que a humanidade precisava. Beatriz continuou seu trabalho, não mais como arquiteta de edifícios, mas como arquiteta de consciência, mapeando os lugares estranhos, documentando as experiências, ajudando outros que tropeçavam em verdades que suas mentes não estavam preparadas para processar. E o hospital, que nunca fechou, permaneceu, não mais operando experimentos secretos, mas como monumento, um lembrete. Um lugar onde a realidade havia sangrado através, onde consciências haviam tocado o impossível e voltado para contar a história. Alguns meses depois, Beatriz organizou o primeiro encontro público, não secreto, não escondido. Um evento aberto para qualquer um interessado em discutir anomalias, experiências, os lugares estranhos que pontilhavam o mundo. Centenas apareceram. Marina veio, Lucas do metrô, seu Mário, Esther, a arquivista anciã, e dezenas de outros que Beatriz nunca havia conhecido, mas que carregavam suas próprias histórias. Não estamos mais sozinhos, Marina disse durante sua apresentação. Por séculos, milênios, esses mistérios existiram nas sombras, e indivíduos tropeçavam neles, eram consumidos por eles, ou levavam o segredo para o túmulo. Mas não mais. Agora somos uma comunidade, uma rede, e juntos somos fortes o suficiente para não apenas sobreviver aos mistérios, mas compreendê-los. Os aplausos encheram o auditório. Beatriz observou do fundo da sala, sorrindo. Ela havia entrado no Hospital Santa Cruz como uma arquiteta simples, procurando fazer um trabalho simples. E havia saído como guardiã de verdades que redefiniam realidade. Mas não era um fardo mais, era um propósito. E enquanto a consciência antiga continuava seu lento despertar nas profundezas, sob a cidade, sob o mundo, a humanidade estava finalmente começando a acordar também. Não em terror, não em ignorância, mas em consciência, em escolha, em união. O hospital que nunca fechou era apenas um capítulo na história muito maior que estava sendo escrita. Uma história sobre consciência, sobre realidade, sobre o fino véu entre o conhecido e o impossível. E Beatriz Campos, junto com Marina, Lucas e incontáveis outros, eram os autores dessa nova narrativa. Uma história onde a humanidade não era vítima de forças, além de sua compreensão, mas participante ativa em um cosmos muito mais estranho e maravilhoso do que jamais imaginaram. O hospital permanece até hoje, oficialmente abandonado, oficialmente programado para demolição. Mas aqueles que sabem que alguns lugares não podem ser demolidos. Não realmente. Porque eles não são apenas estruturas físicas, são pontos de intersecção, lugares onde a realidade é mais fina, onde consciências podem tocar o impossível. E enquanto houver aqueles corajosos, o suficiente para explorar, para documentar, para contar as histórias, a realidade oculta continuará sendo revelada. Um mistério de cada vez, uma consciência de cada vez, uma verdade de cada vez, até que todos acordemos.